Olá, meus consagrados, tudo certo por aí? Como que vocês estão? Como que estão o final de semana? Trabalharam? Como que vocês estão? Me conta aqui, como é que tá a vibe deste final de semana de vocês? Eu sou a Tami, sou taróloga e todos os dias eu tô aqui trazendo a previsão do nosso dia para entender as inclinações, as situações, as tendências, os obstáculos, tudo isso que a gente pode encontrar durante esse dia. E para entender melhor o nosso domingo, vamos ver o que que as cartas trazem para nós, certo? Então, você já vai se inscrevendo no canal para não perder nada, já ativa as notificações também, segue o perfil, ativa as notificações e deixe seu like também. Não esquece que tudo aquilo que você engaja e ajuda volta multiplicado e retorna multiplicado para você em forma de bênção. Sempre, sempre a nossa troca só se fortalece aqui, certo? E assim, o nosso dia é marcado pelo 9 de copas, o rei de copas e o 10 de espadas. Então veja um dia que pode ser bem intenso, tanto psicologicamente quanto mentalmente, quanto emocionalmente, tá? Pode ser um dia assim, ó, que traga expectativas, que traga de repente ali uma sensação de uma sensação ali de ter cumprido alguma coisa, de ter se realizado de alguma forma, mas que algo não saiu de repente como esperado e possa ter trazido algum encerramento, por exemplo. Pode ser que você perceba que viveu algo legal, mas que isso já foi, terminou, já passou a época disso, entendeu? E tá tudo certo, a gente compreender essa maturidade de compreender, né, que as fases da vida elas vêm e vão assim. Então, é uma sensação onde a gente pode sentir assim, ó, que as coisas precisam ser do jeito que a gente queria que fossem. Talvez por uma expectativa ideal de algo que você gostaria que fosse ali, que tivesse guardado tanto na sua memória quanto naquela caixinha. Sabe que às vezes a gente guarda pessoas e situações numa caixinha. E naquela caixinha ali, às vezes a gente espera que sempre encontre aquela mesma pessoa lá, aquela mesma situação, aquela mesma pessoa, e às vezes a gente não vai encontrar. E isso também faz parte do nosso amadurecimento, da nossa maturidade, do nosso compreender isso também. É muito importante a gente. Eu vejo muito esse cenário aqui nas cartas, sabe? A nossa maturidade pedindo que a gente aceite aquilo que é inevitável, que a gente aceite que tem situações que são dolorosas, que às vezes a gente romantiza principalmente, né? A gente romantiza algo ali. E no nosso romantizar, eu falo romantizar no sentido seguinte, que a gente cria uma. Assim, a gente cria toda uma fantasia, sabe? A gente embeleza, a gente dá uma embonitada, uma embelezada nas coisas. Sabe do que eu tô falando, né? Quando a gente dá uma embelezada nas coisas, quando as coisas não são tão bonitas assim, mas a gente às vezes quer. Como, por exemplo, aqui, pode ser também uma questão de alguma relação, algum relacionamento que você talvez estava tentando embelezar e percebeu que não é daquela forma que você imaginava e ainda pior, é, provavelmente possa te trazer aí alguma decepção inevitável e tá tudo certo também, porque isso faz parte da nossa maturidade, né? A gente compreender que as coisas talvez não vão ficar sempre ali da forma que a gente imagina que sejam, sabe? E inclusive isso faz parte de amadurecer, perceber como as coisas são realmente, a dor e dói, né? A verdade dói, né? A dor dói. Eu pensei em falar a verdade e falei dor. A verdade dói, sabe? O 10 de espadas mostra que a verdade dói, mas que ela também nos ensina, talvez, a não romantizar tantas as nossas relações, sabe? Por exemplo, talvez você pode ter uma amizade
que em outros momentos essa amizade te trouxe uma realização emocional, te trouxe um retorno. Porque é um pouco assim, agora eu vou entrar um pouquinho num parênteses, tá? Porque é um pouco contraditório a gente dizer assim, ah, mas não são todas as relações que são por interesse. Sim, todas as relações são por interesse. Às vezes a gente não precisa ter um interesse em algo material, mas às vezes a gente pode ter interesse no bem-estar que a pessoa proporciona para nós, naquele sentimento, naquela sensação que nós temos quando estamos acompanhados daquela pessoa. Então isso é um interesse, não deixa de ser um interesse, certo? E aí, o que que acontece? Às vezes a gente pode romantizar muito essa questão desse interesse acabar sendo algo bom para nós. Quando na verdade a gente está talvez embelezando uma situação só porque é um pouco conveniente, mas que talvez não é muito confortável e talvez não seja tão aceitável pra gente. Então, é o momento que eu vejo aqui, meus queridos, para analisarmos algumas escolhas emocionais, certo? Analisar assim, ó, a forma que a gente sente e a forma que a gente talvez lida com os assuntos, principalmente das nossas relações e da forma que a gente trata algumas coisas que a gente romantiza, entende? Então, pode ser que a gente percebe, então, resumindo, percebemos que alguma coisa que a gente idealizava não é como a gente pensava. Podemos ter uma decepção ou até mesmo um choque de realidade. Era nessa palavra que eu queria chegar, sabe? A gente tem um choque de realidade entre o que a gente queria que fosse daquele jeito romantizado, embelezado, bonito, e não é a Disney como diria minha mãezinha Sema. Ela fala assim, um dia eu vi ela falar que não é a Disney, acho que foi não é a Disney, não é o mundo de Bob. O mundo não é o mundo de Bob, e é bem isso, gente. Tá? A gente talvez romantiza às vezes as coisas, mas a verdade traz às vezes, pode trazer um choque de realidade. E é exatamente o que eu vejo nessa energia aqui, finalizando a nossa leitura com esse 10 de espadas aqui. Então, é um dia que pode ser muito sensível, que podemos ser chamados a trabalhar nosso equilíbrio emocional, as nossas expectativas nas nossas relações e talvez possa doer ali ver uma verdade, mas possa abrir nossos olhos e trazer aí uma clareza, umas percepções interessantes, tanto sobre as pessoas, tanto quanto uma relação, né? Pode ser que a gente olhe e veja uma situação e diga: meu Deus, eu não acredito que essa pessoa é desse jeito, tô decepcionada. Ou pode ser numa amizade, pode ser que a gente veja, né, alguém que. Ou até mesmo alguma situação, enfim, que a gente se decepcione, mas é uma decepção que traz aprendizados e maturidade. E pode principalmente encerrar um ciclo aí. Que pode encerrar um ciclo doloroso e fazer que a gente aceite melhor essas condições, certo? Eu espero que essa mensagem tenha sido útil para você de alguma forma e que tenha ressoado. Não esquece que tem aqui na verdade, se você está no Apple Podcasts ou no Spotify, você vai encontrar a previsão mensal para agosto apenas no YouTube, certo? Então, para encontrar esse link, você vai aqui no perfil do podcast, vai encontrar os links todos das minhas redes sociais, certo? E você que está no YouTube já aproveita, encerra esse vídeo e vai lá conferir a previsão de agosto. Não esquece de engajar, de curtir, de compartilhar com 3 pessoas, porque tudo aquilo que você fizer, o engajamento, a contribuição que você trouxer aqui vai voltar multiplicado para você, certo? Eu agradeço muito a sua companhia. Um abraço fraterno, te desejo um ótimo domingo e uma semana abençoada, incrível, que você possa utilizar essas situações dolorosas, talvez como aprendizado, tá bom? E aprender que às vezes a gente tem que entrar naquela seita. Sabe qual é a seita? A seita que dói menos. Gente, quando eu olho o 10 de espadas, eu vejo a seita que dói menos e às vezes é sobre isso, gente. É sobre uma amizade, de repente, que a gente achava que era de um jeito, esperava uma outra atitude daquela amiga, daquela pessoa e não teve, daquele amigo, enfim, certo? E não vai ter, e temos que aceitar, até para poder seguir em frente.
com menos expectativas e mais realidade, tá bom? Então, dito isso, me despeço, agradeço sua companhia, não se esquece de seguir, de ativar as notificações aqui e é isso, vou ficando por aqui. Até mais, até amanhã.